Senhora presidente, demais colegas vereadores, eu quero dizer que eu apostava que não tinha. Isso foi que consegui, talvez porque pouco entender, né? A questão da passagem do ônibus, né? Diz que não ia ter mais subsídio, né? Eu também achei que não ia ter mais aumento. Eu também pensei que não ia ter mais aumento na passagem. Foi isso que foi dito. Então, esse ano não vai ter mais, congelou o combustível, baixou o ICM, então isso seria resolvido. Mas, para minha surpresa, foi de supetão aí, 10%. Quem se lembra, quando derrubaram uma presidente, começou por aí, né? Era 10% o aumento. Era 10%, 10 centavos o valor da passagem, né? E agora a passagem aumenta. Daqui mais uns dias, pode aumentar 20 centavos, pode aumentar 30, pode aumentar 50 e assim por diante, né? Então, isso não deixa de ser uma preocupação nossa também. Porque isso aí está estourando lá no bolso da contribuinte. Quando o vereador Velocindo e a nossa presidenta falou a questão do pessoal do interior, do alimento, os grandes, os pequenos estão sofrendo bastante, vereador Ues, lá do interior. Mas os grandes, o que eles estão dizendo? Que o arroz, grandes produtores do arroz, aqui do Rio Grande do Sul, diz que não vão plantar esse ano. Diz que não vão plantar. Então, imagina assim, a passagem do ônibus aumenta. Não foi só 10 centavos. Não foi 10 centavos. Foi 10 centavos que saiu do bolso do contribuinte. O leite, vereador Velocino, aonde saiu mais? Lá no consumidor, nesse semestre, veio quase 80%. Quase 77% em uns quebrados. Então, aí a passagem do ônibus... Peço uma parte, vereador. Esses 10 centavos, parece que não é muito, mas foi sentado, foi reajustado. Agora, como ficou aquelas linhas de ônibus que ia ser ajustado e acertado? Como ficou isso? Porque a gente não tem visto mais movimento nesse sentido, nas linhas de ônibus. Tem ônibus que continua superlotado. Continua superlotado. Uma parte, vereador. Mas quando é feito alguma coisa nesse sentido, a gente vê, isso não deixa de ser também uma preocupação nossa da nossa periferia. Já a parte, vereadora Mastella. Uma parte, senhor vereador. Muito obrigado pela parte, vereador Renato. Eu acho um assunto extremamente pertinente, esse assunto da questão do nosso transporte público. Porque, como bem dito já nesta casa, falar do transporte público é falar diretamente sobre a vida das pessoas, diretamente sobre o seu ir e vir, sobre o seu direito à cidade, sobre o seu direito à saúde, sobre o seu direito ao acesso a um serviço no CRAS, no CREAS. Então, a gente está aqui falando de um aumento muito significativo no momento econômico que a nossa população vive. E, além disso, chega a nós, como um todo, na bancada do Partido dos Trabalhadores, a questão da reclamação, principalmente da linha dos ônibus, como o senhor falou, em relação à questão dos horários, da superlotação. Quero usar o exemplo do meu próprio bairro, do bairro que eu mais utilizo o transporte, que é o Serrano. A gente tem, às vezes, passa 3 ônibus seguidos, 3h30 ali da tarde. Às 5, tu fica 40 minutos na parada. E a gente não tem resposta sequer das indicações que a gente faz nesse sentido. Então, a gente vota um subsídio, aprova isso, contando que isso vai melhorar para a população, vai baixar a tarifa, mas o que a gente tem é aumento, é desrespeito e é não uma melhora em relação à questão da linha dos horários. Então, a gente tem, sim, muito o que melhorar nesse sentido. Obrigada, vereador Renato. Obrigado, vereadora Estela.
Sua parte, vereador Bressan. Obrigado, vereador Renato. Bom, primeiro eu gostaria do seguinte, vereador Renato, com todo o respeito, mas o senhor sabe. Infelizmente o diesel não baixou. Infelizmente o diesel, depois do subsídio, e votei contra o subsídio, e vou dizer o porquê que votei contra. Eu não sou contra o subsídio, votei contra porque eu acho que a empresa privada, primeiramente, ela tem que apresentar um plano de redução de custos. A hora que ela vir com um plano de redução de custos, eu voto o subsídio sem problema nenhum. Enquanto não houver isso, eu não defendo aqui a empresa, mas eu defendo que ela tenha um plano de redução de custos. Aí eu poderia votar o subsídio sem problema nenhum. Mas, lembrar aqui, vereadora Estela, que o diesel não baixou. Depois do subsídio, teve 22% de aumento no diesel. Fazem 15 dias atrás, 14% de aumento. Não é assim, gente. Não é assim, não existe empresa, e não estou aqui defendendo a empresa, não existe empresa que vai conseguir ficar de pé com esses aumentos. O ônibus não vai gasolina. Que baixou foi a gasolina. Gasolina de 7,30 hoje estão vendendo a 5,80. O diesel continua 7,60. Então nós temos que cuidar aqui quando a gente faz algum discurso na questão de não aumentar, porque quem tem CNPJ sabe o que sofre. E o diesel, infelizmente, até agora eu não vi nada. Vamos cobrar, vereador, dos nossos governadores, tanto o federal quanto o estadual. O federal está fazendo sua parte, redução de impostos. E o estadual tem que conceder. Porque senão a gente não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador. Vereador Xuxa. Uma parte, vereador Renato, por gentileza. Obrigado, vereador Renato. Eu vou falar uma fala que eu estou ouvindo muito nos ônibus, nas periferias da cidade, nos bairros da cidade mais carentes, que a Visat não quer mais permanecer em Caxias do Sul. É todo dia aumento, todo dia aumento, todo dia pedindo subsídio. Na verdade, ela já não está mais querendo permanecer trabalhando em Caxias do Sul. E sem falar dos atrasos das linhas de ônibus. Todo dia eu recebo que atrasou linha do ônibus, que o ônibus não veio, e a gente começa a receber muita reclamação. E também, devido desse aumento de passagem, vai esse desequilíbrio social que está acontecendo aqui em nossa cidade, em todo o Brasil, um grande desequilíbrio social. Estão tirando o poder de compra, tirando o poder de alimentação do nosso trabalhador, e agora estão tirando o direito do transporte também do nosso trabalhador. Então, nós temos que discutir, sim, esse tema e ver se conseguimos trazer mais barato, entregar para o nosso trabalhador esse transporte coletivo de nossa cidade. Obrigado. Obrigado, vereador Xuxa. Sua parte, vereador D'Ambrosio. Nobre colega, o tema é importantíssimo, né? E lembrando que continua 4,50 no cartão e foi para 5,60 pago em dinheiro. A matemática, ela não mente, né? Ela é plena. 10 centavos a mais por dia, 90 mil pessoas, considerando 90 mil usuários dia, nós temos 9 mil reais por dia, vezes 30 dias, uma média de 270 mil reais que sai do subsídio, certo? Então nós temos uma necessidade que o secretário já traga para nós o cálculo de quanto daqueles 3 milhões e pouco do subsídio, de quanto já foi gasto. Ah, mas 10 centavos é pouco, é significante. No montante, sai do subsídio. Então é muito importante o tema. Porque a gente escuta muito falar aqui que o dinheiro tem fim, né? Que é cobertor curto. Então é importante que nós saibamos que esse recurso está saindo do subsídio. Então, parabéns pelo tema e aguardamos que o secretário traga uma planilha de quanto já foi gasto aquele dinheiro. Obrigado. Vereador Juliano, não sei se tem tempo ainda, mas senão posso pedir uma declaração, senhor. Vereador Renato, primeiramente, parabéns pelo tema abordado. E é inadmissível, né, a estar repassando ou passando pela Câmara novos subsídios. Por quê? Nós temos que pensar na população caxiense. Eu acho que nós não podemos estarmos fazendo politicagem. Eu acho que nós temos que tentar trabalhar mais prática, menos discurso.
Discurso é fácil, prática, eu não estou percebendo muita coisa em relação ao governo existente no momento. Então, temos que achar soluções o mais breve possível. Nós temos que achar formas de incentivo para que a população usufrua do transporte coletivo. Esse é o foco principal. E isto passa, infelizmente, pela administração, pelo executivo, cabeças pensantes, secretários que, de fato, se enganjem nessa causa. Eu acho que, hoje, o custo de vida em Caxias ele está complexo, ele está alto. Exagero. Hoje você vai no mercado, olha o preço que está uma caixa de leite. Antes pagava R$4, hoje está beirando R$8. E o salário continua uma miséria. Você não vê acréscimo. Então nós temos que pensar o que? Achar formas de ajudar a população e não trazer mais problemas e mais transtornos. Então o transporte coletivo é uma coisa grave hoje, um grande problema. Segue em declaração de líder da bancada do PCdoB. E agradeço sim pelo espaço e volto a reiterar. Temos que achar solução, e a solução hoje passa pelo Executivo. Esse vereador já fala de antemão, não voto mais subsídio a favor hoje do transporte coletivo. E outra coisa, a Visat participou consciente do processo licitatório. Eles não querem largar o transporte coletivo ou abandonar. Eu sou contra, e discordo de quem é a favor. Obrigado, vereador Juliano. E mais uma vez agradeço também aí pelo senhor ter cedido o espaço. Vereador Luiz. Vereador Renato, a sua preocupação é pertinente, sim, para todos, mas deixando bem claro para a população que para quem paga com cartão, não teve aumento nem dos 10 centavos. Eu, sinceramente, esses dias, quando começou a disparar o diesel, eu pensei que viesse até mais do que 10 centavos, olhando o cenário. Eu acredito muito que talvez possa haver a redução do diesel nos próximos dias, mas deixando bem claro que esses 10 centavos é para quem paga em dinheiro e o recurso virá do aumento do REX-PAC, aí do estacionamento, o aumento da receita. E novamente, população, o subsídio que foi votado aqui dentro não é para a empresa Visat, é para aquelas pessoas que pegam o ônibus todo dia de manhã. Caso viesse novamente o subsídio, não tem problema nenhum. A empresa está recebendo, não estou defendendo a empresa. A empresa tanto faz se aprovar ou não aqui o subsídio, tanto faz. Quem determina o preço é o conselho. Então, o prefeito assinou o preço que o conselho determinou para não ter mais uma causa na justiça. Agora, se não houvesse subsídio, o preço da passagem seria a mesma coisa para a empresa. Agora, o usuário que pega todo dia o ônibus ia sentir no bolso pagar mais caro pelo preço da passagem. É isso, população. Subsídio não é para a empresa, é para a população mais carente que pega ônibus todo dia. É isso o viés da administração. Obrigado, vereador Luiz. Obrigado pelas partes. Já concedo o vereador Marcon. Só que esses 10% é para chegar direto no bolso das pessoas que andam com o transporte coletivo. Chega no bolso deles ou andam a pé. Eu acho que a segunda opção é o que mais estava acontecendo há pouco tempo atrás, né? Então isso vai chegar, se continuar desse jeito, vai voltar há pouco tempo atrás que as pessoas vão começar a andar a pé. Vereador Marcon, sua parte. Obrigado, vereador Renato. De forma bem rápida, às vezes a gente traz até essa casa aqui notícias ruins, como o senhor trouxe, que é uma notícia, mas não é boa, mas tem que ser falada. Mas olhando os próximos 60 dias aí pelas perspectivas, a gente já teve ontem uma forte queda do preço do barril do petróleo. Bateu $98,30, se não me falha a memória, hoje de manhã estava em 99. Então a gente teve aí uma queda de basicamente $20 e a gente já tem vários lugares do mundo, ontem eu estava lendo, estava na Infomoney, que já houve redução do diesel. Então a gente deve ter, pela queda do preço do petróleo, em breve a Petrobras reduzindo o preço também aqui no Brasil. Segundo ponto, ontem o presidente Bolsonaro falou que então em 60 dias, vereador Sandro, a gente deve estar recebendo petróleo da Rússia, diesel já refinado da Rússia, já com preços muito menores. Então, daqui a pouco deve estar baixando aí
Eu não vou saber precisar quanto, uns dizem 2, outros dizem 1,50 o litro do combustível. O que isso a gente já tem que deixar aqui como compromisso, eu acho que dessa casa, é que como houve o aumento, como o senhor trouxe, vereador Renato, com a alta do diesel, quando houver a redução, ela também seja repassada ao consumidor final. Então, se o diesel cair aí R$2, que o consumidor possa, então, ter a mesma proporcionalidade de redução do que teve de aumento. Obrigado, vereador Renato, e parabéns pelo tempo. Obrigado, Uma parte, vereador. vereador Marcou. De imediato, vereadora. Obrigada, vereador Renato. Tem coisas importantes que a gente precisa trazer aqui. Uma delas em relação até a essa questão do aumento do diesel, muito bem abordado pelo vereador Bressan. E se a gente lê, né, todas as matérias, ou se conversar com o secretário, com o prefeito, enfim, a gente vai saber que, inclusive, essa nova tarifa técnica não assume a integralidade do aumento do valor do diesel, né, esses 10 centavos. Então, esperamos e torcemos todos para uma redução e para que a gente possa equalizar mais uma vez. Eu ouço aqui algumas coisas que me preocupam. Eu ouvi uma frase assim: a gente aprovou o subsídio achando que iria baixar a passagem. E baixou, não é? Ou eu estou equivocada e não baixou, e as pessoas não estão pagando menos mesmo, com o subsídio que está conseguindo colocar esse R$1 no valor para quem paga no cartão. Então, assim, algumas coisas que a gente tem que dar uma pensada. Esse novo valor, como os colegas já falaram, o vereador D'Ambrosio trouxe a matemática fria e falou sobre isso, depois o vereador Velocino também repetiu. É importante que a gente deixe isso muito claro para a comunidade. E que a gente sabia, né, ninguém aqui é bobo, a gente sabia que esse aumento viria justamente pela loucura, né, do valor do diesel. E veio esses 10 centavos, que ninguém gostaria, mas ele veio, mas que se deixe bem claro, ele é um aumento que só vale para quem paga a tarifa em dinheiro, e a gente sempre diz isso, né? É nossa obrigação, inclusive, pela nossa responsabilidade de informar a comunidade que, na medida do possível, assuma o cartão, né, o Caxias Urbano, porque tem essa redução, vai se manter. Quer dizer, aumentou esses 10 centavos, mas para as pessoas que têm o cartão não mudou nada, continua aquele mesmo valor. Então, é importante que a gente fale sobre isso. Baixou quando a gente fala dos horários de entrepico, né, que eu sei que é difícil falar dos tais dos 3,50, mas, enfim, vamos lá. E ninguém nunca falou, em momento algum, que com o subsídio a passagem nunca mais iria aumentar, porque, infelizmente, a gente nem tem como prever todos esses outros custos né, dos insumos todos envolvidos aí. Quando eu ouço o questionamento de por que o município não pensa em formas de incentivar o uso do transporte público, essa é a forma, né? A gente precisa baratear para que as pessoas possam usar, e é por isso que se pensou, que se aprovou nessa casa, a questão da necessidade do subsídio, que não é um privilégio, entre aspas, esse privilégio, entendam assim, aqui do nosso município, é o que a gente está vendo em várias cidades, em vários municípios do país todo. E aí eu ouvi falar em temos que pensar na população. Gente, por favor, né? Se o subsídio não é pensar na população e ajudar a pagar com R$1 em cada passagem, eu realmente não saberia dizer o que é. Quando eu ouço, desculpa, vereador Renato, mas bem rapidinho só também, quando eu ouço falar que a gente, se vier, eu vou votar contra o subsídio, gente, aqui é uma casa que a gente vota como quer, fiquem muito bem à vontade, né? Mas eu não gosto desse tom, assim, como se ele fosse uma ameaça, porque não é uma ameaça, é uma responsabilidade. Se a gente vai votar contra o subsídio, a gente vai se responsabilizar pela nossa decisão, de dizer para a população que a passagem vai voltar a ser 5,60, que vai pagar, ok, e que vai ter menos gente e que vai ficar muito mais difícil. É uma responsabilidade, não gosto desse tom que entra como ameaça. E, só, vereador D'Ambrosio, eu já trouxe aqui numa outra discussão, acho que até com o vereador Petrini, mas posso repetir no nosso grupo dos vereadores, que foi criado, inclusive, um link no site da prefeitura, que é aberto, que é público e que está sempre todos os dados sobre quanto do subsídio já entrou, quanto foi investido, né? Como é que está essa questão. Então, é público, a gente pode acessar a qualquer momento, a gente nem pode convidar o secretário, mas nem precisa, porque a gente tem esses dados que são públicos, não para nós, vereadores, mas para toda a comunidade. Eu reenvio no grupo dos vereadores para a gente ter acesso mais fácil a esse link. Obrigada. Obrigado, vereadora Marisol. Agradecer a todos os vereadores pelos apartes. Agora que espero que também aumente, quando abaixasse, caso eu baixar o aumento do diesel, a cesta básica
Abaixa o valor lá no mercado. Porque aumentou. Quero saber se o leite, vereador Velocino, que aumentou nesse semestre 77%, quanto que vai baixar daqui 3 meses? Será que vamos voltar a comprar o leite a R$ 4,50, a R$ 4,00? 60 milhões passando fome, vereador D'Ambrosio está me dizendo aqui. Então, nós temos alguns dados das capitais. O Rio Grande do Sul é o terceiro que mais aumentou o valor da cesta básica. Então, tem ganância por aí também. Tem ganância também. Tem ganância também, porque não pode aumentar tanta coisa. E os produtos... Quando o vereador Velocino falou a questão do leite aqui do interior, eu quero reforçar dizendo aqui. Os grandes plantadores de arroz estão dizendo o quê? Grandes plantadores de arroz estão dizendo o quê, Velocino? Se não tiver subsídio do governo federal, eles não vão plantar, porque a fome não interessa para eles. Não vão plantar, não vai ter arroz. O pobre que ele dizia, não, eu vou comer feijão com arroz. Não, isso não vai ter mais feijão com arroz. Vai voltar, é osso com osso, se aparecer, porque tem gente que vai comer carne. O osso vai sobrar. Muito obrigado. Agradeço mais uma vez, vereador Juliano, por ter cedido o espaço, e agradeço os apartes.